Gente, antes de a gente partir para a parte final aqui da nossa rede, eu queria compartilhar Na verdade, eu queria só compartilhar assim, alguns pensamentos com vocês hoje. Assim, a gente está na rede universitária, né? E uma das coisas que eu lembro, eu sou formado já há 5 anos, por incrível que pareça. E uma das coisas que eu lembro assim que existia muito na minha universidade eram muitas pessoas que questionavam a Deus. Elas questionavam a existência, elas questionavam quem Deus era, e elas traziam muitas perguntas que não tinham resposta. E uma das coisas mais importantes, e eu acredito assim que um dos ambientes mais importantes em que nós devemos nos posicionar na nossa vida é na universidade, é na escola, é no nosso ambiente de trabalho, é onde nós estamos e nós muitas vezes vivemos aquela atmosfera de luta para nós mostrarmos quem nós somos por dentro e quem nós vamos ser por fora. Então, por exemplo, você que está na universidade, um dos lugares mais difíceis para você realmente mostrar o teu caráter em Cristo vai ser na universidade, vai ser naquele lugar. Porque muitas pessoas elas se levantam com pensamentos, com um monte de coisa, para tentar, não vou nem usar a palavra oportunar, mas para tentar desafiar a sua fé. Então, nós precisamos nos levantar como jovens, como pessoas que têm uma fé inabalável, que creem no Senhor, mas que creem com uma vida com Deus. Então, hoje, gente, o que eu quero compartilhar com vocês, na verdade, eu quero falar um pouco sobre Davi. Davi, ele foi um homem que ele prosperou muito no seu tempo, e assim como nós vemos muitas revoluções acontecendo quando a gente está na faculdade, quando a gente está no colégio estudando, a gente vê que existiram muitas revoluções acontecendo no mundo. E uma das revoluções que aconteceu no mundo, aconteceu na época de Davi. Davi, ele não foi só um grande homem de Deus, ele não foi só um homem segundo o coração de Deus, mas ele foi um grande líder. Ele foi um grande, ele foi uma pessoa que Deus usou muito a vida dele. Mas nos tempos de Davi, ele também viveu uma grande revolução no mundo. E inclusive Davi foi um dos homens responsáveis por essa revolução. Eu não sei se você sabe disso, mas Davi, ele era um grande filósofo, Davi era um grande poeta, Davi, ele era um grande líder, Davi, ele era um grande escritor, Davi era um grande guerreiro de batalha, Davi era um homem de Deus, ele era um homem que tinha o favor de Deus na vida dele. E basicamente 200 anos antes de Davi reinar, a fundição com o ferro foi, de certa forma, descoberta e inventada no mundo. Mas foi Davi o homem que realmente trouxe isso para a sociedade através da nação de Israel na época. Então Davi, ele trouxe essa revolução para Israel e causou com que a nação prosperasse muito. Inclusive muitos arqueólogos, muitas pessoas que estudam a história, elas descobrem já descobriram muitas evidências arqueológicas a respeito dessa revolução do ferro que Davi, ele foi um dos homens a liderar isso. E isso é mais ou menos essa revolução que Davi viveu na época, foi, se fosse comparada com hoje, mais ou menos o que o chip revolucionou a nossa geração, Davi revolucionou a geração dele, trazendo e sendo um dos grandes líderes que desenvolveu essa tecnologia da fundição de ferro naquela época. Só que, queridos, Davi, no meio de uma revolução científica e tecnológica, Davi ele se concentrou em ir atrás de algumas perguntas que nunca a ciência conseguiu resolver. E por isso que esse homem, Davi, ele é tão impressionante. Porque ele foi de atrás de perguntas que ninguém sabia responder. Sabe, queridos, eu sei que a gente está na universidade, a gente estuda, estuda pra caramba, cara. Eu lembro quando eu fazia universidade, meu Deus do céu, dá até um nervoso de lembrar. Porque, era muito, muito estudo. A gente gasta centenas de horas estudando. Eu lembro que a época que eu estudava, assim, eu sempre começava a estudar às 10 da noite. Era o meu horário de começar a estudar. Eu começava a estudar às 10 da noite e eu tinha um lema que eu ia até onde o corpo aguentava. Geralmente era até 3, 4, no máximo 5 horas da manhã eu já estava para lá de Bagdá. E a gente ia dormir, sonhava com a matéria. A prova era no outro dia cedo. Meu Deus! Era assim que eu fazia. A gente gasta muito tempo estudando. Mas a grande verdade, queridos, eu não sou nada contra a faculdade, muito menos você estudar pra caramba. Tudo tem fase na vida, amém? Que seja uma fase, amém? Tem gente que fica estancado no deserto 40 anos, né? A gente fala, Lucas, foi difícil entrar, mas é difícil é sair. Né? Mas é uma fase. Mas sabe, a gente vive estudando. Mas é engraçado que muitas vezes a gente não sabe responder as principais perguntas da vida. A gente vive fazendo teste, a gente vive fazendo prova,
Mas às vezes as perguntas mais importantes que a gente deveria saber, a gente não aprende na faculdade, nenhum professor fala com a gente sobre elas e a gente não sabe responder. Davi, no meio de uma revolução, não só, claro que quando você olha para a época você ri e fala tecnológica, mas na época foi sim uma grande revolução tecnológica e científica na época. E Davi, queridos, ele foi um grande homem porque ele não se ateve simplesmente àquilo que ele via, mas ele foi de atrás de perguntas que ninguém fazia. Ele foi de atrás de responder perguntas que ninguém conseguia responder. E é sobre essas 3 perguntas que eu quero conversar com você hoje, rapidamente. Por exemplo, a primeira coisa que Davi, ele foi de atrás de responder, mesmo com tudo aquilo acontecendo, foi sobre o mal no coração do homem. Queridos, quando a gente olha para a nossa vida, quando a gente liga o noticiário, quando a gente fecha a porta do nosso carro, quando a gente, olha para o nosso coração e para o nosso passado, a gente vê o quanto que o homem tem a capacidade de fazer coisas ruins e como que a gente muitas vezes é prejudicado por causa disso. Mas da onde que vem o mal do homem? O coração errado do homem. Como que a gente resolve esse problema? Isso é uma coisa que muitas vezes a gente não consegue resolver na universidade, a gente não consegue pesquisar isso no Google. A gente pergunta, poxa, da onde que vem o mal que existe no meu próprio coração? Davi, ele fala no livro de Salmos, ele diz uma frase muito interessante, ele diz assim, Senhor, Tu restauras a minha alma. Sabe por quê? Porque, queridos, Davi, ele entendia que o homem estava longe de Deus. E o homem estando longe de Deus, a alma dele estava destruída, a alma dele estava sem inspiração divina, a alma dele estava desconectada. Você sabe que todo ser humano, independente de quem seja, que crença tenha, independente de que o curso esteja, dependendo da família que nasceu, todo ser humano, a parte dele que procura por Deus é a alma. A tua parte que anseia por Deus, você não sabe o que é, você não sabe, muitas vezes você não sabe nem explicar o porquê que algumas perguntas vêm dentro de você, mas a parte de você que anseia pelo amor de Deus e pela presença de Deus, que é a presença do teu Criador, é a tua alma. Por isso que a Bíblia diz, queridos, que a nossa alma, ela precisa ser salva, ela precisa conhecer o Senhor. Porque é a nossa alma que se pergunta a respeito de Deus. Muitas pessoas, antes de ela conhecer Jesus, elas começam a perguntar, elas começam a ter um sentimento, poxa, parece que algo está faltando, parece que a coisa não é para ser assim, parece que eu não nasci simplesmente para ver isso na minha vida, parece que eu não nasci simplesmente para alcançar isso ou aquilo. E queridos, a parte que te questiona, a parte que te duvida, a parte que põe você dentro de um grande ponto de interrogação na sua vida, é a sua alma. A nossa alma, ela anseia por Deus. Davi, ele dizia, Senhor, assim como a corça suspira pelas águas. Corça era um animal que, quando cheirava a água, começava a gritar no mato. E ele dizia assim, assim a minha alma, ela anseia por Ti. Por quê? Porque o homem, sem Deus, ele é mau. Até depois que a gente tem Deus, a gente ainda tem que trabalhar a nossa vida. Por quê? Porque a nossa natureza, ela é má. A Bíblia fala, querido, que todas as coisas ruins, elas provêm do coração do homem. Eu deixo falar a coisa com muito carinho. Você, sem Deus, você é mau. E eu sei que você pode dizer assim, não, Lucas, mas eu sem Deus, eu não sou, nunca matei, nunca roubei. Mas os desejos do seu coração vão ser egoístas. Os desejos do seu coração, eles muitas vezes vão percorrer lugares que não deveriam. Sem Deus, querido, nós estamos mal. Nós estamos uma pior. E Davi, ele entendeu isso. E ele conseguiu responder qual era o motivo da razão do homem ser mau. E como que a gente acaba com isso? A gente acaba isso com a presença de Deus. A gente acaba isso com Deus entrando na nossa vida e a gente se relacionando com Ele. A segunda grande pergunta que Davi ele questionou na vida dele é o problema do sofrimento humano. Quando a gente olha, por exemplo, para a vida de Jó sofreu pra caramba, meu. E a tecnologia, por exemplo, ela está toda a vida tentando minimizar o sofrimento humano. Por exemplo, a ciência tenta livrar você da dor, tenta livrar você da doença. Muitas coisas hoje se faz cientificamente para tentar te livrar da depressão, para tentar melhorar o teu humor. A ciência, ela continuamente está tentando livrar o homem do sofrimento. Mas quando nós olhamos para a verdade, a gente começa a ver que a única coisa que realmente pode nos livrar do sofrimento é Deus. Quer ver? Davi, ele dizia assim, Senhor, Tu és o meu pastor.
Davi, ele entendia que mesmo no meio do sofrimento, ele tinha um refúgio. Mesmo no meio do sofrimento, ele tinha alguém pelo qual podia, que era muito melhor que qualquer analgésico, que era muito melhor que qualquer medicamento para depressão, era muito melhor do que qualquer programa de piada. Davi, ele descobriu uma fonte que ninguém podia dar para ele na ciência, que ninguém podia fabricar num laboratório, mas que era uma fonte de vida, que nascia no Espírito, que conectava ele com aquilo pelo qual ele foi criado e que trazia alegria, paz e satisfação para a vida dele. Mas essas perguntas ninguém faz, ninguém consegue responder. Ninguém consegue resolver o dilema do sofrimento do homem, por que o homem sofre ou deixa de sofrer. Mas a grande verdade, queridos, é que Deus, ele é soberano. E quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor e deixamos que Ele lide com as nossas frustrações, com as nossas dores, cada uma delas passa a ter um propósito. Cada uma delas passa a ter um porquê. Muitas vezes na nossa vida a gente está vivendo e uma das coisas que tentam matar a nossa fé é os porquês que a gente coloca na vida. Por que isso aconteceu? Por que isso o Senhor permitiu? Por que tal coisa está acontecendo? Por que tal coisa está se movendo? Muitas coisas a gente questiona. Mas quando nós decidimos entregar a nossa vida nas mãos de um Deus soberano, a gente começa muitas vezes a não saber, às vezes tem perguntas que a gente não sabe responder na hora, mas Deus, ele começa a nos trazer um plano maior sobre todas as coisas que acontecem na nossa vida. Esse teatro que foi apresentado teve um momento de alegria, teve um momento de tristeza. Muitas vezes, querido, a tua vida ela pode ser uma alegria, mas muitas vezes a tua vida pode ser uma tristeza. Muitas coisas podem ter acontecido no seu passado, na sua família, acontece até hoje, que tentam roubar de você a sua alegria e trazer muito sofrimento para o seu coração. Mas quando nós colocamos o nosso coração na mão daquele que é soberano, até as coisas que a gente não entende por que estão acontecendo conosco, elas começam a trabalhar para o nosso bem. Elas começam a nos ensinar, elas começam a fazer a gente ser pessoas melhores, elas começam a trazer caráter para dentro da nossa vida. E a terceira coisa, queridos, e talvez a mais complicada, que Davi ele enfrentou, e os cientistas não querem enfrentar, é a morte. Sabe, hoje a gente vive num mundo, queridos, que tenta proteger o entendimento de eternidade, principalmente do jovem. A gente muitas vezes acha que a gente vai viver para sempre. A gente acha que a vida é eterna. Porque nós somos jovens, muitas vezes a gente não olha para frente, achando que a vida vai acabar. E na verdade, hoje a gente vive numa geração singular, porque nunca a morte foi tão ridicularizada como ela é na nossa geração. Porque hoje a gente consegue ainda assistir no YouTube as músicas do cara que já morreu há muito tempo. Hoje a gente consegue ainda, de certa forma, seguir os passos de uma pessoa, e visualmente no Instagram, ou sei lá onde, de pessoas que nem estão mais entre os vivos. E muitas vezes a gente tem um falso entendimento e ação de achar que a vida ela não acaba. É difícil, queridos, uma das coisas mais difíceis para a gente é encarar a morte. Mas existe o tempo de nascer e existe o tempo de morrer. Você sabe que, falando de novo da minha faculdade, eu lembro, queridos, como eu fazia genética com um professor que ele claramente era ateu. E ele, o cara era bem inteligente, mas ele menosprezava Deus, ele menosprezava as coisas de Deus. E eu me lembro que eu ficava muito bravo com isso. Eu me lembro que teve um dia Querido, né? Eu sei que eu tenho cara de burro, mas às vezes não sou. E eu lembro que uma vez a gente estava na sala e ele começou a discutir, falar sobre religião, e eu lembro que eu não consegui ficar quieto. E aí eu comecei a confrontar ele, eu comecei a conversar com ele, e para a sorte dele o sinal tocou. Mas eu lembro assim que eu comecei a questionar ele a respeito de... Porque você sabe de uma coisa? Sempre quando alguém questionar você, faça uma pergunta melhor. Porque eu não preciso de lógica para defender a minha fé. Por isso que se chama fé. Mas quem não acredita em Deus precisa de lógica para proteger a fé deles. Porque também é uma certa fé. E sinceramente, queridos, eu nunca preciso de mais do que 3 perguntas para fazer um cientista, um professor, um sabichão cair no seu próprio pé. Porque as pessoas, elas às vezes leem 1, 2 livros, elas acham que sabem tudo. Por exemplo, eu não sou nada contra genética, eu amava genética. Mas muitos professores, por exemplo, a maioria dos que eu tive que estudava genética, eles eram contra a palavra de Deus. É 3 perguntas certas para você derrubar a pessoa. Porque as pessoas, elas querem embasar as suas coisas
e os seus questionamentos em 2, 3 livros que elas leram com grossura de 300 páginas. Quando, queridos, elas não sabem responder todas as perguntas. E uma das perguntas que a ciência não consegue responder é a respeito da morte. Mas uma coisa que eu aprendi, queridos, discutindo e muitas vezes até de forma errada, com muitas pessoas que queriam usar a ciência para falar contra Deus, é que isso é um grande equívoco. A ciência não é antagônica a Deus. Bem pelo contrário, a ciência verdadeira e correta é aquela que exalta o nome de Deus e que glorifica o Senhor. Na verdade, uma vez eu ouvi uma frase que dizia assim: a pouca ciência, ela te afasta de Deus, mas a muita ciência te aproxima. Se você colocar no Google frase de cientistas cristãos, você vai descobrir o número de cristãos que eram grandes cientistas. Por exemplo, eu vou ler uma frase para vocês aqui. Um camarada que foi muito importante no seu tempo, o nome dele se chama Isaac Newton. Ele diz assim: a maravilhosa disposição e harmonia do universo só pode ter tido origem segundo o plano de um ser que tudo sabe e tudo pode. Isso fica sendo a minha última e mais elevada descoberta. Isso é uma frase de Isaac Newton. Outra frase dele: a gravidade explica os movimentos dos planetas, mas não pode explicar quem colocou os planetas em movimento. Deus governa todas as coisas e sabe tudo o que é ou o que pode ser feito. Isaac Newton estava falando isso. Tem vários outros cientistas, deixa eu ver se eu tenho mais algum aqui, mas na verdade tem dezenas de cientistas que eles creram em Deus de forma poderosa. Por exemplo, Copérnico, que foi o fundador da Mundo Visão Moderna, ele diz assim, quem vive em estreito contato com a ordem, mais realizado é. E a sabedoria divina faz-nos sentir mais estimulados para aspirações mais sublimes. Quem não adora o arquiteto de todas as coisas, ele faz essa pergunta. Isaac Newton, que foi o fundador da física teórica clássica, ele disse assim, o que sabemos é uma gota, o que ignoramos é um vasto oceano. O arranjo maravilhoso e a harmonia do universo não poderiam senão sair de um ser onisciente e onipotente. Ampère, ele que descobriu a lei fundamental da corrente elétrica, ele falou assim, quão grande é Deus e quão pequena é a nossa ciência, que parece uma nanopequenez. A gente pode ir muito longe, queridos, mas a grande verdade é que muitos dos homens que viveram a vida deles estudando matemática, filosofia, sendo exata, sendo humana, quando você se depara com a criação de Deus, a criação de Deus revela quem Ele é. Esse é um versículo que está na palavra. E sabe, queridos, para finalizar aqui, nós precisamos saber responder essas perguntas. E a morte talvez seja a maior delas. Por quê? Porque nós não queremos muitas vezes encarar a morte. A gente não quer encarar as coisas. Mas deixa eu falar uma coisa para ti, queridos. Davi, no Salmo 23, ele fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Davi, ele encarou a morte, ele diz assim, eu não tenho medo dela porque eu sei responder quem você é. Sabe o que é a morte para um homem de Deus? É o chamado de Deus para a vida dele. Porque a morte é Deus chamando a pessoa, agora acabou o seu tempo aqui, acabou o seu propósito nessa terra, agora venha estar comigo. Agora, eu sei que essa frase é um pouco forte, mas o pior momento para você se arrepender é na hora da morte. Se existe uma hora para você se arrepender, é hoje. Não deixe para amanhã. Porque a pior coisa para um homem é ele começar a se arrepender quando ele vê o final da sua vida. E sabe, queridos, a morte, ela questiona as nossas motivações. A morte, ela questiona o nosso coração. Jesus, ele disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem a Deus senão por mim. Queridos, essa frase, ela intima a gente. E eu vou finalizar. Está salvo. E eu vou finalizar com ela. Jesus foi o maior homem que, na minha opinião, já passou por essa terra. Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E, queridos, a gente, quando ele fala isso, ele dá uma responsabilidade para nós. O que você vai fazer com essa frase? Porque ou você acredita nela, ou você é obrigado a dizer que Jesus é um mentiroso, que ele é louco. Ou você vai acreditar nessa frase. Será que Jesus é tudo aquilo que ele está dizendo que ele é? Ou ele é um mentiroso? Ou ele é louco? Quem precisa tomar essa decisão, queridos, é eu e você.
com respeito a quem Jesus é. Você sabe que para você descobrir isso, você não pode entrar num laboratório e testar. Eu entrei em muito laboratório na minha época de faculdade. E sinceramente, antes de eu fazer faculdade, eu sempre olhava para o laboratório como se fosse um lugar mágico, onde um homem entra e computadores super poderosos começavam a funcionar e máquinas que nunca o homem viu começavam a funcionar e te falava as coisas. Que laboratório? Quem aqui já entrou no laboratório? Quem aqui já se decepcionou com o laboratório? Eu entrei em muito laboratório. Eu fiz no CAV, né? Eu entrava lá no CAV, no laboratório, assim que tinha aquela máquina que eles ficaram 10 anos para conseguir o dinheiro para comprar, sabe? Que todo mundo fica falando, quando tem uma máquina na universidade, todo mundo fica adorando a máquina, porque é uma máquina... Sabe essas máquinas de universidade que falam assim, nossa, custa 10 milhões, todo mundo acredita, essas máquinas de universidade? E, queridos, até nos laboratórios que tinha essas máquinas, eu olhava assim, eu descobria a máquina, eu dizia, o que a máquina faz? Ah, ela faz isso aqui, daí a gente descobre isso aqui. Queridos, foi uma decepção total para mim. Porque eu comecei a pensar, pô, sério mesmo que é com essas paradas aí que o homem questiona Deus? Sério que é com essa máquina aí que o homem questiona a existência de Deus? Queridos, eu sei, tem muito laboratório que eu não entrei, mas, sinceramente, você não pode pegar isso aqui que eu estou falando hoje e colocar num laboratório para você testar. Não existe máquina para isso. Você não pode pegar essa frase que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e você não pode testar isso num rato. Você não pode chegar num rato e dizer assim, ó, vamos ver se Jesus salva mesmo. Aceita Jesus, rato. Você não vai conseguir testar. A única forma, queridos, de você descobrir se aquilo que Jesus falou é verdade, ou ele é um mentiroso, é se você decidir andar nisso. E se você se entregar em fé. Querido, sinceramente, eu pessoalmente falando agora, quando Jesus se apresentou para mim, não tinha uma forma de eu pedir para alguém provar que aquilo que tinham falado para mim era verdade. Da mesma forma que aquilo que você viu aqui nessa noite e sentiu, talvez não tenha como eu provar para você, no sentido visual, que isso é verdade. A não ser mostrando a minha vida e mostrando a vida de muitos aqui que estão. Mas uma coisa eu te digo, querido. Você é o laboratório. Você, através da fé, você pode acreditar no Senhor. E as perguntas mais difíceis da vida, elas vão ter resposta para você. E você vai ser um daqueles que não vai viver a vida inteira gastando centenas de horas na matemática, na ciência, no português, no que seja, sem saber responder o propósito da sua vida, para que você está aqui e para onde que você vai. Porque essas são as perguntas mais importantes, querido. Não termine a sua faculdade sem você saber responder as perguntas mais importantes da sua vida. Você pode conseguir passar no maior teste do pior professor da sua faculdade. Mas as perguntas mais importantes que vão te trazer direção são essas. E se hoje você está aqui perdido na vida, e você diz, Lucas, eu não sei. Tem perguntas que eu não sei responder. Queridos, Jesus te trouxe aqui nessa noite para que você comece uma vida nova. Fique de pé onde você está.